Aleluia, Pai do Senhor Jesus, bênção, estamos aqui mais uma vez para nós compartilharmos a palavra do Senhor, amém? Estamos começando aí nos deleitando com o Senhor. Não pode suportar a grande compaixão que tu tens dado a mim. Jesus, nesse momento eu já começo a sentir que a resposta já chegou até a mim. Estou chorando porque sei que estás aqui. aleluia. Estou chorando porque sei que estás aqui. Maravilha, graça e a paz do Senhor Jesus a todos os queridos e amados irmãos. Felicidade, estamos aqui mais uma vez para juntos nos alegrarmos na palavra do Senhor Jesus, amém? Que Deus possa abençoar a sua noite, o seu dia, o momento que você estiver aí ligado com Deus e com a gente, que essa palavra possa chegar aí até o seu coração, trazendo assim vida, né? Trazendo paz e alegria como ao meu coração também, amém? Querido e eterno Deus, nos colocamos à tua disposição, Pai, pedimos a tua bênção neste momento, nos alegramos em ti, Pai, choramos muitas vezes de alegria na tua presença, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua paz. E aqui estamos nesse dia para te agradecer pela tua bondade, Senhor, que a tua palavra venha fluir em nossos corações, assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, amém? Queridos e amados irmãos, eu quero compartilhar a palavra de Deus neste momento com você, convidar você a abrir a sua Bíblia, 1 aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo 1 até o versículo de número 11. 1 aos Coríntios 10, do versículo 1 até o versículo de número 11, vai dizer assim a palavra do Senhor. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós, outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Louvado seja o nome do Senhor. Louva a Deus por termos o privilégio e a oportunidade de poder meditar nessa palavra poderosa de Deus, que nos ensina a caminhar, que nos ensina a cada dia dar um novo passo, né, de vitória rumo ao céu. E nós temos que observar
tudo aquilo que Deus tem revelado para nós, através da sua palavra. E eu quero meditar com você sobre esta passagem que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai falar sobre perigos que a caminhada no deserto nos oferece. Perigo que essa caminhada de vida nos oferece, porque a nossa trajetória, o deserto para nós é a nossa trajetória de vida. Deus tirou um povo ali de uma escravidão lá no Egito. Durante 430 anos aquele povo esteve ali escravo de Faraó. E Deus levanta Moisés, tira aquele povo, e aquele povo sai dali rumo à terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. E o Deus que tira aquele povo é o Deus que cuida, é o Deus que guia, é o Deus que alimenta, é o Deus que sustenta, é o Deus que abençoa de uma forma sobrenatural. Quantas experiências aquele povo teve ali com Deus. E trazendo para nós hoje, quantas experiências nós temos tido com Deus. É o mesmo Deus, Ele continua nos sustentando, Ele continua nos guiando, Ele continua cuidando de cada um de nós. E nós temos que aprender a cada dia com Ele e aprender também com a história bíblica, né? Até com esse povo aqui, as atitudes que eles tomaram, as atitudes certas, e aprender também com as atitudes erradas, para que nós não venhamos cometer o mesmo erro, sendo que muitos deles ficaram ali e morreram no deserto. E Deus não nos chamou para morrer no meio da nossa trajetória de caminhada, não. Mas Deus nos chamou para que nós pudéssemos alcançar o céu e recebê-lo como herança, e isso através de Jesus. Eu quero compartilhar esta palavra com você neste momento, né? Então, quais são os perigos que a caminhada no deserto nos oferece à luz dessa palavra, desses versículos tão poderosos, né? E pergunto a você, se você está realmente vivendo, né, as promessas de Deus na sua vida, se nessa sua caminhada, que muitas vezes tem momentos difíceis, se você está se apegando com aquilo que Deus tem prometido, com aquilo que Deus tem manifestado para a sua vida, ou se você está prostrado no deserto, prostrado na beira da estrada, né, como aquele cego estava ali clamando por Jesus. Muitos estão à beira do caminho. Essa não é a vontade de Deus. A vontade do Senhor é que nós estejamos no caminho. E Jesus disse: eu sou o caminho. Nós temos que estar em Jesus. Passemos o que venhamos a passar, mas temos que estar em Jesus. E nessa caminhada, e nesse caminho, assim como Israel, que enfrentou grandes batalhas, grandes lutas, grandes dificuldades, a gente percebe que nessa jornada nós temos que aprender e confiar no Senhor. A ideia aqui que a gente percebe, né, do caminho no deserto, como Paulo vai falar aqui, é como se mostrasse aqui dois lados, né, desse caminho. Há pessoas caídas, há pessoas prostradas, há pessoas já mortas, pessoas que já morreram, que não tem mais força, que não tem mais, estão caídas, desanimadas, e muitas delas já pereceram no deserto. Então há perigos, né? E por causa desses perigos, o povo de Israel acabaram, muitos deles, sucumbindo ali no deserto. É interessante porque a Bíblia diz aqui, irmãos, que olha, os irmãos, não quero que ignoreis que vossos pais estiveram sob a nuvem, todos passaram pelo mar. Ou seja, todas aquelas pessoas que estavam naquela caminhada, que saíram ali do Egito, elas passaram pelo mar, né? Então todos foram ali abençoados, né? E vendo ali o sobrenatural de Deus manifestando através da nuvem, no meio daquele mar, passando no meio daquelas águas. Todas viveram aquela experiência
aqueles que permaneceram daquela geração, como Caleb e Josué, que chegou na terra de Canaã, e aqueles que desistiram, né? Então todos viram milagres, todos compartilharam das bênçãos de Deus, todos comeram de um manjar espiritual, diz no versículo de número 3, né? Beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então a gente percebe que todos partilharam de uma bênção, todos partilharam de um cuidado, todos partilharam do amor de Deus. Mas aí é onde está o perigo. Muitos não chegaram, muitos não conseguiram entrar na terra prometida que mana leite e mel. No versículo 5 vai dizer: entretanto Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. É aqui que eu quero aprender com você e tomar esse ensinamento para a minha vida, para a sua vida, para que nós não venhamos parar, para que nós não venhamos ficar prostrados no deserto, mas para que nós possamos continuar desfrutando do amor, do poder, do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, da unção que desce do alto sobre nós. É a unção de Deus que faz a diferença na sua vida, né? A glória de Deus, quando ela é derramada sobre nós, quando ela envolve muitas vezes a nossa casa, a Bíblia diz que sempre quando o Senhor manifestou a sua glória, o homem cala e para diante da manifestação da glória de Deus. Mas quando a unção de Deus ela desce sobre nós, ela nos impulsiona para que nós possamos pregar, para que nós possamos orar com mais ousadia, para que nós possamos viver a vida de fé e fazer a diferença aqui nessa terra, aonde nós estivermos. E essa foi a grande diferença na vida daqueles que conseguiram chegar, né, aquela terra prometida, e aqueles que perderam a alegria, perderam a unção, perderam a ousadia, perderam a coragem, perderam o vigor espiritual e sucumbiram ali no deserto. No versículo de número 5 vai falar exatamente: Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então nós podemos entender aqui, irmãos, que existe dois perigos, né? E que existem causas que deixam e fazem com que os homens acabam morrendo no deserto, ou acabaram morrendo e não chegando aonde Deus tinha propósito, né? Tinha dado toda a condição para eles chegarem. Mas não depende só de Deus. Depende do homem também, da vontade do homem, da nossa decisão. E nós temos dois perigos no deserto. O primeiro perigo é de acostumar-se ao deserto. Ou seja, nós estamos a caminho, rumo ao céu. Nós temos uma promessa. Nós temos uma promessa que nos motiva a lutar. Nós temos uma promessa que nos motiva a superar e suportar todas as batalhas desta vida e passar por elas, né? Que nos dá essa motivação, que é o céu, que o Senhor Jesus tem preparado para nós. Descanso eterno, a nova Jerusalém. Não é algo natural, não é algo material, não é algo que você possa conquistar, né, que você possa comprar. O Senhor já conquistou, Ele já pagou o preço. O que nós temos que fazer é continuar a nossa caminhada, jornada, e tomar as armas que Deus nos dá para vencer e um dia chegarmos para desfrutar daquilo que é promessa de Deus na nossa vida, que nos dá a motivação de nos alegrar e de servir ao Senhor com alegria. Mas aí há dois perigos. O primeiro perigo é acostumar-se ao deserto, né? Nós nunca experimentaremos nada melhor. Imaginamos isso. Nunca, irmãos. Você experimentar a glória de Deus, você experimentar
A presença de Deus na sua vida não tem preço. A alegria do Espírito Santo, o gozo da alma que nós sentimos na nossa alma em adorar e bendizer a esse Deus. Tem dias que você é um dia de luta, de batalha, mas você adora a Deus, você tem uma vida íntima com Deus, você gosta, ama ler a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, você tem conexão com o céu através da oração, mesmo aquele dia sendo um dia difícil, mas você sente um prazer, um gozo, uma alegria tão grande dentro de você, irmãos, que não tem nada, não tem uma experiência melhor do que você sentir o gozo do céu na sua vida, a presença de Deus, né? Então, mas tem pessoas que correm esse perigo e acabam caindo nele, de viver uma vida no deserto, de parar na caminhada, né? E isso quer dizer o seguinte, você viver uma vida rasa, né? Você não desfrutar da glória de Deus na sua vida. É uma vida mesquinha, né? Uma vida pequena, atribulada, duvidosa. Pessoas que se acostumam, irmãos, elas não se envolvem com a obra de Deus, elas não se envolvem com os mistérios de Deus, elas não se envolvem com a glória do céu na vida delas, porque já se acostumaram com aquela vida rasa. E a Bíblia diz, irmãos, lá em Ezequiel, que certa vez Ezequiel chegou diante de um rio e o Senhor manda ele entrar naquelas águas. E ele entra e banha os tornozelos. E ele é convidado a entrar mais. Ele entra, vai até os joelhos aquela água. Depois vai até a cintura. E depois ele já começa a sentir o corpo dele maneiro. E ele convida ele a entrar mais naquela água. E ele vai entrando, chega até os ombros, e ele já começa a sentir que o corpo dele está sendo dominado pela força daquela água. E ele mergulha, né? E ele se envolve naquela água. E depois o Senhor vai falar, vai dar exemplo para nós, que é como quando nós nos envolvemos com o Espírito Santo de Deus, com a presença de Deus na nossa vida. Quando a nossa vida está somente rasa, nós não sentimos muita coisa, tudo é difícil. Mas quando nós nos envolvemos com o Espírito Santo, a glória de Deus é real, é poderosa, é maravilhosa. Chega um momento que você já não sente, né, as lutas, as dificuldades, porque você vai entregando tudo ao Senhor. Ainda que você sinta, mas você vê em tudo isso experiência, a glória de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, nessa luta que você passa, Deus tem vitória nessa sua experiência para trazer para a sua vida conquista e bênção. Amém? Porque você está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então não caia nesse perigo de viver uma vida rasa, né? Mas entra nas águas do Espírito. Permita Ele te guiar e te conduzir na vitória, na conquista, no nome de Jesus. Outro perigo, irmãos, é perder a esperança no deserto. Eric, traz água para mim, por favor. Perder a esperança no deserto. Muitos deles ali perderam, né? Esse é o perigo. Muitas vezes oramos para que Deus haja em nossas vidas, né? Em nossa igreja, quantas vezes em nosso país, mas pensamos, nada vai melhorar. Quantas pessoas estão aí? Ora, mas de repente pensa assim, não vai melhorar, a coisa só vai de mal a pior, né? Então Deus não se agradou da maioria daquele povo, razão porque eles ficaram prostrados no deserto. Obrigado. Porque temos que confiar, temos que nos entregar na presença de Deus. A Bíblia diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Amém? Então, qual a causa da sua vida estar muitas vezes parada, prostrada,
Talvez você esteja até distante de Deus ou se afastando de Deus. O que tem levado muitas vezes o homem a se afastar de Deus? A perder essa certeza, essa convicção, a tomar essa atitude de cair nesse perigo aí, de ficar prostrado no deserto, de perder a esperança em Deus. E aí o texto aqui, Paulo escrevendo aos Coríntios, vai falar de algumas causas que levam o homem a parar na caminhada, que levam o homem a ficar estagnado no deserto. E a primeira causa, a primeira dificuldade que vem fazer com que o homem pare é a cobiça. Aí no versículo de número 6, como eu já li, vai dizer: ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Desculpa, então como eles cobiçaram. Aquele povo, irmãos, estava sofrendo. Deus tira aquele povo das garras de Faraó. Quantos Deus tem tirado também das mãos do inimigo? Pessoas que viviam na bebida, pessoas que viviam na prostituição, pessoas que viviam na depravação moral, pessoas que viviam na desgraça, pessoas que viviam no jogo, pessoas que viviam numa vida que elas não queriam aquela vida para elas, escravizada pelo inimigo, doentes espiritualmente. E o Senhor tirou das garras do diabo, mas a cobiça, a lembrança, povo de Israel, em Números capítulo 11, versículo 4, eles vão dizer, porque no meio daquele povo israelita, muitos egípcios, muitos estrangeiros também, que admiravam aquele povo, tinha alguns ali que admiravam, acompanharam eles. E na primeira dificuldade que enfrentaram frente ao mar, eles já começaram a dizer, reclamaram, da comida. Muitas vezes eles reclamaram da comida. Melhor era a comida que tinha lá no Egito, as panelas de carne, Então eles começaram a se reclamar dos peixes, dos pepinos, dos melões que eles comiam ali no Egito, e cobiçando as coisas passadas ou cobiçando as coisas do Egito, e isso desagradava muito o coração de Deus. Deus não se agrada. As causas deles ficarem ali prostrados, a primeira é essa, é a cobiça. E o Senhor convida a cada um de nós a abrir mão do que Deus não nos deu. Perdão, abrir mão daquilo que Deus não nos deu. Nós temos que se apegar com aquilo que Deus nos dá. Tem muita coisa que Deus não dá. E o homem toma posse, o homem deseja, e isso vai colocando o homem na beira do caminho. Vai deixando o homem de lado. O que é cobiçar? É desejar o que Deus não nos tem dado. Talvez um bem, Talvez um bem, Deus não quis aquilo ali, Mas a pessoa muitas vezes adquiriu porque ela queria aquilo, Um bem, uma posição, uma pessoa, algo que Deus não deu. Isso sempre faz com que percamos nossa paixão por Jesus. Então o Senhor nos convida, abra mão, Deixa de lado. Se Deus não deu, se apega com aquilo que o Senhor tem, aleluia, entregado a você. A segunda causa é a idolatria. A idolatria. Versículo 7 diz: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Então, idolatria é basicamente não dar glória a Deus. Queriam cuidar de si mesmos e se esqueciam de glorificar o nome do Senhor em suas vidas. Semelhança com muitos que acontece hoje, Então você pode cultuar a Deus, você pode muitas vezes estar no templo, participar de um coral, evangelizar, mas o que vai valer é a sua motivação. Que seja para a glória de Deus, que seja para o engrandecimento do nome de Deus, que tudo que façamos venha exaltar ao Senhor.
Porque todo objeto de idolatria Deus vai abater. A Bíblia diz que lá o bezerro de ouro, fala lá em Êxodo 32, no versículo 6 a 7, quando Deus convoca, chama Moisés, subir o monte, e ele vai entregar as tábuas do concerto, as leis, os mandamentos. Então chega um certo momento que o Senhor vai dizer para Moisés: vai, desce, o teu povo se corrompeu. Porque aquele povo queria um Deus que eles pudessem tocar, que eles pudessem ver, que eles pudessem criar, que eles pudessem formar, e ali pegaram objetos, brinco, colares de ouro e fizeram aquele bezerro e foram adorar. E Deus se irou com aquilo, né? E Deus diz para Moisés: vai o teu povo. Ele não diz nem o meu povo, o teu povo. Então, irmãos, a idolatria é abominável diante de Deus, que a Bíblia diz que Deus não dá a glória dele para ninguém. A glória é de Deus. Deus criou o homem para glorificar o nome dele. Deus fez o homem para exaltar o nome de Deus. Todos aqueles que vieram, que morreram por amor a Jesus, que sofreram, que foram canais de Deus, tudo que eles fizeram foi para a glória de Deus, não para serem usados como ideias para criarem objetos em cima da história deles, para tirar aquilo que é de Deus, que é a honra, a glória e o louvor ao Senhor. Então, por causa disso, o homem cai no meio da trajetória, o homem fica prostrado e se afasta de Deus, né? Mas o Senhor não deseja isso para nós. O desejo de Deus para nós é que nós possamos dar glória a Ele, que a nossa vida seja para glorificar o nome dEle, para bendizer o nome dEle. Então, qual o motivo do seu coração? Qual é o seu motivo? O seu motivo é glorificar realmente a Deus? Amém? Então, continue a sua jornada, a sua caminhada, porque o inimigo ele se incomoda, né? Quando fazemos as coisas para a glória do nome do Senhor, quando glorificamos o nome do Senhor, né? Então, se muitas vezes algo tenta impedir você de exaltar a Deus, não para. Glorifica o nome do Senhor Jesus, porque Deus, Ele vai te honrar. Pode crer nisso. Terceira causa, né, você vai encontrar aí no versículo de número 8, desse capítulo, desses versículos que a gente leu. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. A Bíblia diz que nós somos templos e moradas do Espírito Santo de Deus. Nosso espírito, alma e corpo pertence a Deus. Então o Senhor, Ele colocou em nós o Espírito Santo. E o desejo de Deus é que todo o nosso corpo seja santificado para o Senhor. Toda a nossa vida seja plenamente dedicada ao Senhor. Então, além da cobiça que joga o homem na beira da estrada, vem a idolatria, que são causas que deixam o homem no meio da jornada, como a impureza, né? E não pratiquemos imoralidade. O Espírito Santo é como fogo, porque ele ilumina nossos caminhos, ele é condutor. E a Bíblia fala, irmãos, que os israelitas se misturaram ali com os moabitas, em Números capítulo 25, de 1 a 18, você pode conferir aí na sua Bíblia, e ali, irmãos, houve um pecado tão grande de adultério, né, de imoralidade, de mistura, que a Bíblia diz que Deus, Ele destruiu muitos homens ali naquele dia. E a Bíblia fala de Finéias, né, neto de Arão, que ele chegou a atravessar ali um casal com uma lança, né, um israelita com uma midianita. Eles estavam ali unidos, juntos, e aquele filho do sacerdote foi lá. E além desse casal, morreram muitas pessoas naquele dia por causa exatamente de não glorificarem o nome do Senhor, por causa da imoralidade, né? Você pode conferir isso aí em Números capítulo 25, e a Bíblia diz no versículo 9 do capítulo 25, os que morreram da praga foram 24 mil pessoas.
né? Porque ali, irmãos, havia o quê? A mistura. Os habitantes de Israel em Sitim começou o povo a se prostituir com as filhas dos moabitas. Então convidaram o povo ao sacrifício dos deuses e o povo começou a inclinar-se aos deuses daquele povo, né? E juntaram Israel a Beel Pior, né? E ali Deus se irou e aquele povo, muitos morreram ali no deserto. Então o Espírito Santo de Deus está vivo na vida daquele que crê, daquele que confia. Então ele está ativo, ele não para de agir. Então você precisa, pede força a Deus, para Deus libertar, para Deus cuidar, para Deus te abençoar, para que o Consolador, para aquele que aquece a alma do homem, venha trazer vida, poder, glória, e todo o pecado ser extirpado, queimado e purificado pelo poder do Senhor Jesus, para que você continue a caminhada na presença do Senhor. Então, quando clamamos pela presença do Espírito Santo, então, olha, pecados começam o quê? A desaparecer, né? Porque o homem começa a se encher de Deus. E aqueles pecados ele vai lançar por terra, ele vai se libertar, ele vai tirar tudo aquilo que é contrário e Deus vai fazer tudo novo na vida dele. Então essa é a vontade de Deus, que o Senhor possa se derramar sobre a sua vida, para que você possa continuar. A Bíblia diz, olha, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Então, o homem cheio do Espírito é um homem purificado na presença do Senhor. Quarta causa que deixa o homem prostrado no deserto. A Bíblia vai falar, irmãos, que é tentarmos a Deus, né? Números 21, de 5 a 6. Não ponhamos o Senhor à prova. Aí a Bíblia vai falar lá daquela serpente de bronze, quando os homens, por causa dos seus pecados, né, adoeceram, e ali o Senhor manda construir uma serpente de bronze, e todo aquele que era picado por alguma coisa, estava doente de alguma coisa, eles olhavam, né? Eles olhavam para aquela serpente e eles eram curados, né? Eles eram curados. Então Moisés levanta aquela serpente, tanto que a Bíblia diz que assim como Moisés levantou aquela serpente, nós temos que pregar e falar do Senhor Jesus, né? E hoje nós estamos falando do Senhor e convidando para que o homem veja a glória de Deus na sua vida, através do sacrifício de Jesus. Mas aquela serpente de bronze ali, os homens começaram a tentar a Deus. Daqui a pouco os homens já começaram a idolatrar aquela serpente, e o Senhor mandou que destruísse, porque todo objeto de idolatria o Senhor vai abater no nome de Jesus, né? Então, olha, não ponhamos o Senhor à prova, certo? A mesma palavra usada aqui para prova, sabiam que Deus pode ser tentado por nós. Nós podemos tentar Deus e tratar-nos segundo a nossa incredulidade? Não, isso é terrível, né? Então Deus é Deus, Ele é Senhor. Nós temos que nos aproximar de Deus com temor, né? O povo estava perguntando a Moisés por que Deus o tiraria do Egito para morrer no deserto, e Deus lhe mandou serpentes abrasadoras e morreram muitos do povo de Israel. Eles foram tratados de acordo com a sua incredulidade. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus for contra nós, quem será por nós, né? Se Deus retirar de sobre nós a sua misericórdia, seremos consumidos. A verdade é essa. Então a nossa incredulidade tenta Deus a isso. Não sejamos incrédulos, mas creiamos no poder de Deus, na glória de Deus. Não importa se muitas vezes não estamos entendendo o que está acontecendo, mas vamos confiar em Deus. Vamos lançar toda a nossa confiança no Senhor, porque Ele sabe o que está fazendo, né? Então, e por último, no versículo de número 10 do texto que a gente leu, não murmureis, como alguns deles murmuraram, foram destruídos pelo exterminador. Aleluia.
Estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem a fim do século tem chegado. Serve de advertência para nós, irmãos. Não murmura. Hoje tem gente murmurando de todo jeito, irmãos. Tem pessoas que murmuram de tudo, reclamam de tudo. E a Bíblia diz que o Senhor não se agrada com isso. Todo murmúrio é murmúrio contra Deus. Todo murmúrio nos distancia do arrependimento. A pessoa murmura tanto que não se lembra mais nem de se arrepender, porque reclama de tudo, né? A igreja não está bem, os irmãos que estão próximos não servem, a família não presta, o casamento não... Tudo a pessoa reclama, tudo reclama de Deus, reclama de tudo. E por causa disso, muitos param de caminhar. Muitos perdem a alegria do Espírito, perdem a fé, porque isso entristece o coração de Deus. Então, todo murmúrio nos faz culpar Deus, a igreja ou os outros. Pode crer, por algo que eu mesmo tenho culpa. Quantas pessoas são tão culpadas, irmãos? Culpadas pelo que está acontecendo, culpadas pela situação, mas muitas vezes querem buscar alguém, né? Querem jogar culpa em alguém. Aquele povo jogava a culpa em Moisés, reclamava de Moisés. Certa vez Deus ia destruir aquele povo e Moisés intercedeu por aquele povo. Mas chegou um dia que Moisés já não suportava mais, Deus abriu a boca da terra e devorou uma família inteira, né? Por causa de tanta reclamação e tanta murmuração. Então, a murmuração fez com que 14 mil pessoas morressem num só dia, no meio do povo, porque estavam culpando seus líderes e a Deus do pecado que o povo mesmo estava cometendo. Então, muitas vezes, tudo está errado. As pessoas agem de uma forma errada, né? O país age de uma forma errada. A igreja, que somos cada um de nós, erramos de formas, né? Tomamos atitudes erradas. E a coisa às vezes não funciona como a gente quer e a gente vai procurar alguém para culpar. E às vezes entra aí a murmuração, a reclamação, porque muitos esquecem de olhar. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para a minha família ficar melhor? O que eu posso fazer para o meu casamento ficar melhor? O que eu posso fazer para a minha igreja estar melhor? Se Deus me deu essa oportunidade, então o que eu posso fazer? Né? Mas não, muitos murmuram das autoridades, né, seculares, porque não sabem tomar as decisões corretas também. Cada um com o seu jeitinho, né? Como diz o jeitinho brasileiro, mas tem que culpar alguém, isso é murmuração. Mas, sinceramente, o que tem isto a ver conosco, né? 3.000 anos depois desses acontecimentos. Você pode perguntar, o que tem a ver aquilo ali que aconteceu tantos anos atrás, né? Com a gente hoje, com a gente hoje. Então, irmãos, essas coisas aí, a Bíblia vai dizer, né? Essas coisas sobrevieram como exemplos. Tudo tem uma importância. Então, tudo que Israel passou é um exemplo. Foram escritas para advertência nossa, de nós, outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Porque não tem muita coisa, não tem nada novo sobre a terra. As coisas só se repetem, né? A história com a roupagem diferente. Mas o Deus é o mesmo. O Senhor é poderoso para agir e trabalhar em nossas vidas. Então, como está a sua vida nesta noite, nesta manhã, neste momento que você está recebendo a palavra? Como está a sua vida, né? Diante dessa verdade, diante das promessas de Deus. Você está vivendo as promessas, você está guardando aquilo que Deus prometeu para você, meu irmão, minha irmã, independente das pessoas que estão ao teu redor, independente da placa de igreja que você congrega, né? Como está você diante da promessa de Deus na sua vida? Como está a tua caminhada? Porque aquele que caminha com Deus, irmão, se ele está com Deus, aonde ele está é céu. Aonde ele está, a presença de Deus está com ele.
Aonde ele está, o Espírito de Deus está habitando na vida dele. Aonde ele está, tem anjo de Deus, aleluia, ministradores de Deus ali para trazer uma resposta. Tem poder, tem unção, tem fogo, tem glória, tem alegria do céu. Sabe por quê? Porque Deus está com ele, porque Deus está com ela, porque Deus não desampara. Então vamos aprender com esse povo aqui a não cair no perigo que eles caíram, né? De se acostumar lá no deserto e de ficar prostrado no deserto. Perderam a esperança no deserto. E daquela geração só Caleb e Josué entra na terra de Canaã. Claro que muitos que nasceram ali no deserto entraram também. Mas daquela geração só 2 homens entraram. Porque a maioria deles caiu nesse grande perigo. A cobiça, a idolatria, a impureza, tudo isso aí deixou eles morrerem no deserto. Tentaram a Deus e murmuraram contra Deus. Então, como está a sua vida? Espero que esteja bem, mas essa palavra é para mim e para você. Que Deus venha nos abençoar, que nós possamos a cada dia orar mais, clamar mais, né, tomar nossa posição na presença de Deus, porque Deus, aleluia, está conosco nesta caminhada. Não nos desampara. E passamos por todos os perigos na certeza de que assim como ele cuidou de Israel no Egito e no deserto, tirou Israel do Egito, cuidou deles no deserto e levou até a terra de Canaã, que manda leite e mel, é o mesmo Deus que nos tira desse sistema mundano, do mundo de pecado, e nos conduz pelo caminho que é Jesus, e Jesus nos conduz até o céu, e assim temos que permanecer fiéis, firmes. Amém? Porque aquele que começou a boa obra há de concretizar para a glória, aleluia, de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Amém? Receba o meu abraço, e Deus abençoe, e a paz do Senhor Jesus. Aleluia.